Então, a gente vai começar agora a segunda apresentação, e aí vai ser o Jean falando sobre Machine Learning para manutenção preditiva e o deployment no Azure Machine Learning Service. Começando? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, como o Leison falou aqui, né, meu nome é Jean, eu sou engenheiro de controle de automação, né, sou formado pela FRJ. Estou terminando o mestrado agora em inteligência computacional. Minha dissertação vai ser também na área de manutenção preditiva, né, que é uma área bastante interesse para mim, essa parte de trabalhar com dados reais e resolver problemas reais, né, que é a estratégia para detecção de falhas em equipamentos industriais com baixa repetibilidade usando redes neurais. Né. Vocês estavam aqui fazendo uma série de perguntas sobre o que acontece com o ML.NET se não tem dado para treinar, né? Eu falo um pouco disso aqui na minha dissertação. Então, quem tiver interesse, pode pesquisar depois. Todas essas dissertações de mestrado são públicas, né? Estão disponíveis no site do ECOP. Aqui na Radix eu sou Head de Ciência de Dados, né? Estou na frente de uma equipe grande de manutenção preditiva, e esses são meus contatos. Se alguém quiser, né, entrar em contato comigo, conversar, é só me mandar um e-mail, me adicionar no LinkedIn, enfim. Bom, vou falar um pouquinho, né, da introdução, overview, técnicas de manutenção preditiva, um pipeline de trabalho e um deployment, efetivamente, né? O primeiro ponto que a gente tem que atentar, né, que contexto nós estamos, né? Estamos falando de manutenção preditiva, de machine learning, onde a gente está. Né? No século XXI, a gente está vivendo uma revolução chamada de quarta revolução industrial, né, ou indústria 4.0, que é exatamente esse bloquinho aqui, né? A primeira dessa revolução foi a mecanização, né, força bruta, máquina a vapor, que aconteceu aqui no século XVIII. A segunda, a produção em massa, linha de montagem, eletricidade. E a terceira, o computador em si, a automação. Né? E essa quarta é o que a gente está vivendo. Né? E aqui é interessante que cada uma dessas revoluções ela tem uma característica marcante. Né? A primeira, a mecanização. A segunda, a linha de montagem, né, eletricidade, vapor, eletricidade. A terceira, a automação, e o quarto, a gente pode dizer que é a inteligência. Né? E o que é interessante é que, assim, hoje a gente vive a quarta revolução industrial como se a inteligência, porque a terceira gerou base para isso. Né? O que eu quero dizer? Com a necessidade de automação, a gente teve uma expansão enorme na aquisição de dados, né? Principalmente com historiadores. Se eu tenho um sistema de controle, eu preciso ter um dado para esse sistema de controle funcionar. Hoje, ter esses dados, né, é um insumo principal para tudo isso acontecer que está aqui dentro. Né? Essa indústria 4.0 ela tem diversas vertentes. Né? Tem a parte dos robôs autônomos, a simulação, digital twin, que a gente chama muito aqui dentro, realidade aumentada, integração de sistemas, manufatura aditiva, que é impressora 3D, por exemplo, cibersegurança, nuvem, internet industrial, big data e analytics. Quando a gente fala de machine learning, né, ou inteligência artificial, a gente está aqui dentro, né, é um sub-área, na verdade, aqui dentro, mas ela não se limita a isso, né, só para trazer que a indústria 4.0 tem muita coisa, né, tem muita coisa além efetivamente dessa parte, mas tudo gira em torno de integração, inteligência e dados. Né. E como é que é o processo, né, a evolução da manutenção preditiva ao longo do tempo? Né? A primeira etapa da manutenção preditiva, né, como ela é feita, né, no passado, é chamada de manutenção reativa. Né? O que acontecia? Eu esperava quebrar, quando quebrava, eu ia lá e consertava. Né? Não tinha muitos procedimentos em relação a isso. Né? Mas à medida que isso aqui foi se tornando inviável, né, os custos de manutenção praticamente eram um novo ativo, a gente começou a fazer manutenção preventiva. Né? O que acontece? Eu trabalho em ciclos, né? Eu, por exemplo, organizo uma manutenção a cada 6 meses, vou lá e troco uma peça X. Né? Isso aqui tem uma série de problemas que eu vou falar um pouquinho depois. E a evolução natural disso, né, o próximo passo é eu não fazer esse cara de forma preventiva, né, ou fazer preventiva e também de uma segunda forma, que é a manutenção preditiva, que é eu não vou trocar uma peça baseada num schedule, né, que estava no calendário que a cada 6 meses eu troco, mas eu vou trocar ela baseado no que o meu equipamento está me dizendo, né? A saúde dele. Se eu tenho uma série de sensores ao redor dele, eu vou primeiro olhar para esses dados, eu vou olhar para o meu modelo do equipamento, por exemplo, para decidir quando eu vou trocar. E o próximo passo em relação a disso, né, que a gente também encaminha, é a manutenção prescritiva. Né? Dado que eu sei quando trocar,
eu quero ter informação inversa, né? O que eu faço com o meu equipamento para que a vida útil dele aumente cada vez mais, né? Eu ter do modelo, do dado, eu conseguir aumentar a vida útil, é o caminho contrário, né? E como eu estava falando, né, essa divisão da manutenção, ela tem uma continuação em termos de necessidade, né? O que quebrou na manutenção reativa? O fato de estar muito tarde, né, de acontecer uma falha, o custo era muito alto. E qual que é o problema da manutenção preventiva, né? De eu ir lá trocar baseado numa idade, num schedule. O problema é que muitas das vezes eu paro o equipamento muito cedo. Eu estou parando sempre com o fator cagaço, né, vamos dizer assim. Eu estou perdendo produção, né, eu estou gastando o HH para ir lá e trocar, e eu não precisava trocar. Né? Mas se você ao mesmo tempo demorar, dá merda. Né? E a manutenção preditiva, a ideia é que isso seja right on time, né? Eu trocar efetivamente quando eu preciso trocar, né? Nem antes nem depois, mas na hora certa. Um case gráfico, né, em relação a isso, imagina que você tem aqui, né, no eixo Y a condição operacional do equipamento, e você tem aqui uma tendência de uma falha, né? Ela falia até aqui nesse cara aqui. Imagina que você tem algumas variáveis, por exemplo, a vibração, a temperatura, a análise de óleo de uma dessa variável. A manutenção reativa, né, aconteceria quando eu estou aqui embaixo. Né? Eu cheguei nessa área aqui que eu tenho sinais auditivos, eu tenho sinal de cheiro, meu equipamento está vibrando pra cacete, eu vou lá, paro e faço manutenção. Mas o custo, né, é exponencialmente. Então, à medida que eu deixo chegar nessa área aqui, o custo é muito alto. E, ao mesmo tempo, se eu parar o equipamento aqui em cima e trocar, né, eu estou perdendo produção, estou perdendo dinheiro. Então, o melhor momento para se parar esse equipamento seria aqui, né, entre eu detectar esses primeiros sinais, que de certa forma ainda está verdinho, né, nada está errado no meu equipamento, eu detecto esses sinais e paro meu modelo e agendo minha manutenção. O ponto é, se eu não tenho sinais auditivos, se eu não está dando cheiro, não está vibrando, como é que eu sei esse momento, né? E aí que entra o aprendizado de máquina, o machine learning, que é o auxílio a detectar esses primeiros sinais, né, que a gente chama de pré-falha, né, que são X dias antes, ou X minutos antes, ou X horas antes de uma condição de falha. A gente quer detectar esses caras aqui ainda em verdinho, né? E uma vez que eu quero detectar os sinais, a gente fala assim, pô, Jean, então eu sou outlier. Eu li que, né, manutenção machine learning faz detecção de outlier, e eu sei o que é outlier. Outlier tem um conjunto de pontos aqui, né, e eu vou pegar um ponto muito estorracado nesse ponto. Isso é verdade. Mas quando você trata com mundos reais, né, manutenção principalmente, esse ponto não existe. Né? A máquina, em nenhum momento, ela deixa de operar na condição normal de operação dela. Se a variável estava 100 a 150, a temperatura, por exemplo, de operação da máquina, ela vai continuar operando entre 100 e 150 mesmo antes de uma falha. Se ela mudar desse range, é porque ela já quebrou. Então, esse outlier, numa condição real, ele simplesmente não existe. Um caso mais específico de uma variável real é esse gráfico belezinha aqui. Né? Isso é um gráfico real, né, de uma variável de um equipamento. E essas linhas vermelhas são diversas falhas que aconteceram. Esse é um gráfico de temperatura, e essas linhas vermelhas são falhas que afetam a temperatura. Então, nessas linhas, a gente deveria ter momentos, né, dando spikes lá para cima. E a gente não vê nada anormal inicialmente. Então, lidar com manutenção preditiva, com dados reais, é muito difícil, porque as variáveis por si só são complexas. Ela está sempre aqui entre 125 a 160, continua assim, e ainda assim as falhas acontecem. Então, essa detecção de padrão de falha é uma coisa escondida, né? Não é simples você detectar como em outras aplicações você consegue ver um desvio claro. Em manutenção preditiva você não vê esse desvio claro, né? Até porque tem a malha de controle fazendo ele continuar no mesmo padrão de operação que ele continua. Ele foi projetado, né? Além disso, né, dados reais também implicam outras dificuldades. Né? Uma delas, por exemplo, é uma coisa que a gente chama de, na parte de análise de dados, de concept drift. Né? Eu tenho, isso aqui é uma distribuição de uma variável de potência ao longo dos anos, né, desde 2009 a 2010, e você vê que essa distribuição ela muda. Né? Ela vai, a carinha dela vai mudando. Então, principalmente aqui de 2011 para 2012, ela mudou muito de patamar, e ainda assim a cara dela vai mudando. Isso aqui em dados é um desafio enorme, existe um campo de dados para lidar com isso. Isso aqui em operação de uma planta industrial é normal. Se o cara chegar aqui em 2013 e falar, pessoal, a gente está operando com a carga maior, ele vai botar o equipamento dele no ponto de operação maior. Ou se o cara chegar e falar,
Então, a minha demanda está baixa, ele vai botar o momento de operação dele numa distribuição mais baixa. Não tem o que fazer. Não faz sentido limitar. E, ao mesmo tempo, se você for construir modelos para todos os pontos de operação específicos, né, do equipamento, você às vezes não tem essa variável. Porque, por exemplo, aqui, está vendo dois lineares grandes, né, vamos dizer assim, nessa região aqui de 550 e nessa região aqui de 450. O que impede ele de botar ele aqui em 350 ou aqui em 700? Se ele estiver motivado, não tem o que fazer. Isso implica também outro impacto que é muito interessante, né? Isso aqui é uma matriz de correlação, tá? Que mostra a correlação entre variáveis. E por ter esse efeito, a correlação dentro de dados reais, a de manutenção preditiva, ela muda ao longo dos anos, né? Se eu comparar a correlação dos meus dados de um ano para o outro, 2017 e 2018, eu tenho aqui correlações que se tornaram bem mais fracas, né? Vai ficando o vermelhinho mais forte e o pretinho aqui é mais fraco, e correlações positivas aqui que se tornaram negativas aqui. Isso aqui assusta as pessoas de dados, mas é uma situação real que a gente lida para trabalhar com esse tipo de equipamento. Então, assim, são algumas dificuldades que essa área impõe que a gente tem que contornar e tem que lidar com elas, né? Falando específico da parte de machine learning, né, vou contar um pouquinho da história da indústria, das dificuldades, vou contar um pouquinho de machine learning e depois eu vou contar a unção dos dois juntos, né? Machine learning, eu vou dizer aqui que está dividido em 3 grandes áreas, né? Tem algumas outras divisões. A primeira delas é o reinforcement learning, né? Que é um aprendizado interativo, né? Através de uma recompensa. Ele visa maximizar essa recompensa e aprende uma série de ações, né? Essa área aqui, não sei se vocês todo mundo se recorda, mas quando vocês vê aqueles videozinhos do Mario jogando uma rede neural, jogando Mario, por exemplo, né? Que é espetacular, é isso aqui, reinforcement learning. Ele, de certa forma, apesar de parecer um aprendizado supervisionado, ele não é classificado como supervisionado porque você deixa ela aprender por si só, né? Você deixa ela tentar diversas possibilidades, vai dando ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, ela vai conseguindo possibilidades que funcionam, né? É assim também que a Google ensina o computador dela a jogar Go. Né? Você tem 1 trilhão de cálculos por segundo e deixa ela tentar tudo que é possível e você vai dizendo se aquilo ali deu certo ou errado e, ao mesmo tempo, ela vai aprendendo o que é certo e o que é errado, né? Até uma curiosidade disso que esse dia saiu uma notícia que o supercomputador da Google de Go, né, que venceu todos os campeões de Go, jogou muito mais Go do que o somatório de todos os profissionais de Go mundial. Então, beleza, é um monstro, mas ele teve, sei lá, 500 anos jogando Go, enquanto uma pessoa humana teve, sei lá, 30 anos, 40 anos jogando Go. Enfim. Uma outra grande área, né, vou pular não supervisionado aqui, vou cair para supervisionado, que é uma das principais, né, é o aprendizado supervisionado, que é dividido entre regressão e classificação, né. A característica principal é você ter uma resposta, um gabarito que você ensina para o seu modelo, e você ter uma avaliação bem definida para o seu modelo, né, você consegue dizer, ele acertou ou ele errou. E você, no fundo, o que o modelo está fazendo aqui é um mapeamento entre as entradas que você dá para ele e para a saída, né. A questão da ML.NET, né, que ele estava apresentando ali, a classificação de ser um gato, de ser um cachorro, é um aprendizado supervisionado. Você está ensinando que é um gato, né, depois você vai ensinar o que é um cachorro e a rede vai aprender. E ela vai aprender isso tão bem quanto novos exemplares ela tiver. Problemas de aprendizado supervisionado, né, coisas irregulares. Né, você ensinar o que é um gato numa foto 4K é maravilhoso. Você ensinar o que é um gato numa foto de 320 pixels, 120 pixels, é difícil. Né? O aprendizado não supervisionado, né, a gente pode dizer também que tem 2 grandes áreas, que é associação e clusterização, que é muito diferente. Né? Aqui você não tem uma resposta clara, geralmente aqui você tem um gabarito que é treinar o modelo, e aqui você não tem um gabarito e você quer extrair desses dados alguma informação. Né? Então, por exemplo, quando você vai numa loja online lá, bota um livro e ele te diz que te recomenda, sei lá, uma cerveja, é porque muitas pessoas compraram livro e cerveja. Então ele aprende por associação que aquilo lá faz sentido. E aqui a avaliação do modelo é muito indireta, né? Você não consegue dizer o que é certo ou o que é errado aqui. O que você diz é que os dados são similares entre si, que é o mesmo princípio também da clusterização. E geralmente a gente usa isso aqui para extrair padrões e similaridades de dados, né? E as respostas aqui são mais indiretas. Então, assim, você usa, dado um dataset grande, você usa clusterização e associação e quer ter esses padrões na sua mão.
É ao contrário do supervisionado. Você tem o gabarito e quer ensinar o modelo a chegar até esse gabarito, né? Vou falar um pouquinho dessas três, né, e dar um pouco mais de ênfase, que é um pouco que a gente usa mais na parte de manutenção preditiva. Então, o que é uma classificação, né? Vamos falar um pouquinho mais técnica, né? A classificação consiste em simplesmente você ter um dado vetor de variáveis, aqui x, y, e você tem um conjunto de dados de diferentes classes. Então, aqui eu tenho o vermelho uma classe 0, o azul uma classe 1 e o verdinho uma classe 2. E o modelo ele vai realizar, por similaridade, né, um agrupamento de dados próximos da mesma classe. E ele vai traçar, isso é a parte que poucas pessoas entendem, uma superfície ou uma curva de separação. O modelo ele vai olhar essas três classes, por exemplo, vai traçar uma curva assim, ou, por exemplo, eu vou traçar uma reta aqui e uma reta aqui, por exemplo. E o que muda essa superfície de separação? Por que eu traço uma reta ou eu traço uma curva? Depende do modelo que você está fazendo e da complexidade desse modelo. Né? À medida que eu jogo muita complexidade nesse modelo, eu tenho curvas cada vez mais complexas. Mas ter muita inteligência dentro do modelo tem um preço. Eu vou falar um pouquinho disso depois. E é claro, né, essa separação é tanto mais difícil quanto mais difícil é a distribuição dos meus dados. Né? Então, os dados desse tipo aqui é muito mais difícil de separar do que desse tipo aqui. Aqui a gente chama de linearmente separável e aqui não linearmente separáveis. Né? Eu não consigo ter uma superfície linear que separa bem esses dados aqui. E como eu estava falando, né, diferentes dados, diferentes modelos resultam em diferentes superfícies de separação. Então, essa superfície aqui, que é um pouco mais completa, por exemplo, complexa, né? Uma rede neural, ela traça uma superfície aqui meio arco-íris, consegue separar esse cara, e uma árvore de decisão, por exemplo, traça um conjunto de quadradinhos aqui. Isso aqui é uma SVM com RBF, então já é um círculo. E aí você fala, Jean, o que é melhor? E eu vou falar, depende, para que você quer usar? Porque se você tem essa superfície aqui, se chega um dado novo, aqui fora, por exemplo, ele não vai saber dizer o que é. A rede neural, ela faz de uma forma contínua, então ela generaliza melhor do que a RBF. Mas, ao mesmo tempo, essa generalização pode não ser certa. Posso querer uma generalização desse tipo aqui. Né? E depende muito da distribuição. Quando eu mudo a distribuição dos meus dados, né, eu venho desse caso aqui para esse caso aqui, essa superfície aqui de separação parece mais representativa. Né? Tem azul no meio e vermelho lá de fora. Então, é um pouco mais interessante, né, e pode representar mais casos reais. Né? Enquanto essa daqui, né, ela faz uma coisa meio contínua e não acerta nenhum nem outro bem. Né? Então, assim, cada algoritmo, ele traça uma superfície de separação bem definida, né, e efetivamente é isso que torna a diferença entre um e outro. Então, por isso que a gente fala em machine learning que não existe bala de prata, né? Meu algoritmo é o melhor do mundo, que redes neurais é a melhor coisa do mundo, a Randall Forest é o melhor algoritmo do mundo. Isso é verdade. Depende do caso, depende da aplicação, depende de muita coisa, né? No papel, talvez seja, né? Com dataset específico, talvez seja maravilhoso, mas em produção, com dados reais, com generalização no meio, pode não ser. E clusterização, né, de uma forma bem próxima da classificação, eu tenho um conjunto de dados, né? E o que eu estou tentando buscar dessa clusterização, ela não atua nos dados, né? Eu não vou separar elas aqui, mas eu quero botar clusters centroides, né, em cada um desses dados aqui. Repara que assim, não tem uma regra, né? Aqui eu teria 5 clusters, né? Eu sei disso a priori, porque eu estou vendo, mas eu posso definir um cluster e meu algoritmo vai botar um centroide aqui no meio. Né? Se eu botar 2 clusters, provavelmente ele vai botar um aqui e outro aqui. Então, assim, qual é a resposta? Quantos clusters tem? Não tem uma resposta, né? Muitas vezes, esses dados. Quando você quer aplicar um algoritmo de clusterização, geralmente você não sabe, você quer que ele te pergunte, né? Quantos clusters eu quero que minimizam o meu erro, né? O meu erro de similaridade. Ou seja, nesse caso aqui, se eu tenho 5 clusters, eu tenho o menor erro de similaridade, porque isso aqui é muito similar entre si, isso aqui é muito similar entre si, e por aí adiante. E no caso da regressão, né, eu estou fazendo uma coisa, de certa forma, parecida e ao mesmo tempo diferente da classificação, que eu também estou traçando uma curva, né, no espaço, mas eu estou mapeando o meu x1 até xn, meu conjunto de variáveis de entrada, numa variável de saída. Né? Então, esse f ponto aqui, essa função, ela realiza esse mapeamento daqui para cá. Isso aqui me parece muito, né? Você pode entender regressão como se eu estivesse construindo aqui uma série de Taylor. Que ela vai mapear essa função que ela é complexa a partir desses dados de entrada até uma função de saída. Isso é um mapeamento no espaço das variáveis de entrada, mas é treinado no espaço dos pesos dessa função. Né? Ou seja, eu vou definir meus pesos de forma a ter o menor erro daqui para cá.
Esse mapeamento pode ser não linear, ele pode ter toda a complexidade do mundo, que o machine learning, ele efetivamente se dá bem, né? Por ser um cara que consegue fazer isso de mundo real. Como eu estava falando aqui em série de Taylor, eu poderia substituir um modelo de regressão por uma série de Taylor, mas é muito mais difícil, né? Eu tenho que calcular os termos, eu tenho que fazer uma série de coisas. Com uma rede neural, por exemplo, eu consigo ter uma aproximação de Taylor com um treinamento que é relativamente simples, né? Eu dou as entradas e dou a saída, e ele vai ajustando esses pesos que minimiza essa equação. A questão da inteligência na regressão, né, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, do famoso overfit e underfit, são mais ou menos assim, ainda nessa comparação da série de Taylor, eu só tenho um conjunto de dados, assim, né, essa curva aqui, essa curva laranja é a real, essas pontinhos azuis são pontos que eu estou dando para o meu modelo aprender. Se eu tenho um modelo que ele é pouco complexo, né, se ele é pouco inteligente, vamos dizer assim, ele pode simplesmente traçar uma reta. É uma reta que minimiza esse erro, e é tudo que ele pode fazer. Ele não tem inteligência para isso. Se eu acrescentar inteligência em cima desse cara, essa primeira situação aqui, o que a gente chama de underfitting, né? Eu estou numa situação abaixo do que eu esperava. Se eu acrescento inteligência, ele pode me traçar uma curva suave, exatamente o que eu quero, com um erro muito baixo, que é o caso ideal. Mas se eu acrescento inteligência demais, eu posso cair aqui, que é o overfitting, né? Eu tenho muita inteligência, eu posso ter uma variância enorme aqui, e no caso do meu treinamento, você vê que eu continuo tendo erro zero, né? Essa curva azul continua fitando muito bem os dados. Mas quando eu uso um novo dataset aqui, chega um ponto novo, a minha predição foi um lixo. Né? Então, assim, um pouco do que o Rafael estava falando, né? Quando você tem modelos muito complexos, eles de fato podem chegar numa predição melhor, mas você corre mais riscos também. E existem diversas maneiras de você lidar com isso, né? Por exemplo, normalização do seu modelo, você vai podando esses pesos, você vai punindo ele para ele ser mais simples e ter uma variância menor. A variância que eu digo é essas oscilações aqui entre pontos. Existe uma série de maneiras de trabalhar com isso, mas é um cuidado que você tem que ter, né? Não é só jogar muitos neurônios ou muitos modelos no saco e sacudir. Se você não tomar cuidado, você vai cair no problema do overfit. Ao mesmo tempo também, né, o trade-off é que quanto mais neurônios você usa, mais inteligência você coloca, mais problemas você pode ter, mas para problemas reais, em que essas superfícies são mais complexas, você precisa de mais inteligência. Então, é um trade-off. Caso real, isso aqui que você vai querer mapear, né? Não são funçõezinhas simples, não são uma curvinha dessa aqui. É coisa daqui para cima e às vezes no R15, no R30, né? E por aí em diante. E da mesma forma que acontece na classificação, isso aqui é outro ponto também que poucas pessoas percebem, né? Diferentes algoritmos também traçam diferentes curvas nesse espaço, né? Isso aqui com um algoritmo de Abre, né? Um gradiente boost, que a gente chama. Eu tenho aqui um conjunto de pontos vermelho, azul, e o que ele faz aqui no meio do caminho são morros, né? E ao mesmo tempo eu tenho esse mesmo caso com uma tangente hiperbólica, com uma regressão logística. Você vê que é uma curva muito mais suave. E se você pergunta, Jean, qual é o melhor entre os dois? Provavelmente o gradiente boost, por causa dessas descidas aqui no azul. Agora, em produção, qual vai ter uma descontinuidade mais suave, mais representativa? Esse cara aqui. Isso é uma coisa que não é muito divulgada, mas em produção, o que acontece entre pontos, né, a generalização do modelo é uma coisa muito importante. E a gente aqui, trabalhando com projetos industriais, acontece muito. Né? A natureza ela tende a ser contínua em partes. Né? Então, se eu tenho coisas pulando assim, é considerado um problema para dentro do modelo, e eu tenho preferível um modelo assim, apesar dele ser um pouquinho pior. E o que eu devo utilizar, né? Eu tenho o meu problema e o que eu faço? Qual é a ferramenta? Né? A ferramenta não existe. A ferramenta certa não existe. Né? Não existe bala de prata. Bala de prata é para muita coisa na engenharia, na vida, e para machine learning não é diferente. Né? A resposta do que você tem que usar, ela está no seu próprio problema. Né? Você tem que analisar o seu problema, entender o que está acontecendo com ele, para você definir a melhor ferramenta que você vai fazer. É claro que isso muitas das vezes é iterativo, né? Às vezes você não conhece bem o problema, e aí entra toda aquela fase de análise exploratória de dados, de ter inputs do especialista, de entender tentativa e erro, de ir construindo, e aí você vai moldando, não só, você vai enxergando mais o problema e vai moldando melhores as suas ferramentas, vai escolhendo ferramentas melhores, que fazem mais sentido. E para manutenção preditiva, Jean, como é que a gente faz, né? Eu estou mostrando aqui a base
machine learning, né? Regressão, classificação, clusterização. O que é manutenção preditiva? O que vocês usam? A gente usa esses exatos mesmos algoritmos. A diferença, né, é que esses algoritmos eles são ferramentas. Né? E como você usa eles é que faz diferença dentro de um contexto de manutenção preditiva. Eita, que essa ficou muito ruim a resolução. Mas eu vou falando aqui. Como é que é o pipeline de uma manutenção preditiva? Né? O que é feito em cada etapa? Obrigado, Fabrício. Só um pouquinho. Ótimo. O que geralmente é feito? Né? O primeiro passo é o entendimento do equipamento. Né? Aqui eu estou falando um pouco mais abstrato, não de pipeline de dados, né? Mas um problema de manutenção preditiva. Primeiro você entende o equipamento, depois você faz uma análise de dados de falha e, em paralelo, muitas das vezes você tem que fazer um equacionamento fenomenológico. Né? E nesse momento aqui, principalmente nesses 3 quadradinhos, e principalmente aqui, você precisa, muitas das vezes, do suporte do especialista. Quando a gente fala de equipamentos, né, são equipamentos grandes e industriais que muitas das vezes envolvem fenômenos físico-químicos de alta complexidade. Por exemplo, fenômenos térmicos, a gente está falando de compressores, extrusoras, trocadores de calor, que muitas das vezes as variáveis por si só, elas não são representativas, né? Elas se tornam alguma coisa a partir do equacionamento fenomenológico. Isso aqui é muito importante, porque sem esse input de dados, você não consegue avançar. Né? Então, Jean, beleza, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que muitas das vezes os inputs dos seus modelos são partes de equações de engenharia, né? Que a gente precisa, obviamente, de um especialista daquele equipamento para nos ajudar a entender aqueles equacionamentos, entender os fenômenos por trás deles. Né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando num compressor, quando eu tenho esse fenômeno da compressão, eu tenho ali no meio a densidade do gás, a composição do gás, eu tenho o fenômeno ali de transformação de pressão, temperatura, eu tenho, por exemplo, numa extrusora ou num trocador de calor, todo o fenômeno de perda de eficiência por sujamento, tudo isso é modelado aqui. E vira um input para a equipe de dados jogar isso dentro do modelo, e modelar e resolver o problema em si. Pode descer um pouquinho, Fabrício? Uma vez que isso é feito, né, esse insumo, essa primeira parte iniciais, a gente cai naquele ponto que eu falei lá no início. Né, a gente quer identificar os principais indicadores, né, das variáveis para efetivamente criar um algoritmo de detecção de falha. E esses algoritmos de detecção de falha, eles são, eu posso dizer que eles são divididos em 3 grupos, né, dentro da manutenção preditiva. O primeiro deles é a detecção por similaridade. O que é a detecção por similaridade? Eu quero aprender o padrão da falha, como a falha acontece, né? Eu quero aprender o problema. Né? O segundo deles é a diferença detecção por diferença, né? Degradação, que aqui eu não estou olhando para o padrão da falha. Aqui eu quero olhar para o padrão do equipamento no período normal e tentar entender se ele não está no período normal, que pode ser uma falha. E o terceiro caminho, né, que é um caminho mais à parte, é o Remaining Useful Life, né, a vida útil restante do equipamento, né, que é bem distante desses 2 casos aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses casos. Então, a primeira delas, né, essa detecção por similaridade, pode dar um zoom aí, Fabrício? Nessa parte aí, tá ótimo. Volta um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, show. Então, a primeira delas, né, eu estou buscando absorver o padrão de condições pré-falhas, né, o períodos ruins. Estou tentando descobrir esse padrão no período ruim. Né. Geralmente é feito por um modelo de classificação. Vou falar um pouquinho de arquitetura desse modelo aqui, vou dar um exemplo. Né. O output, por exemplo, né, dado que é um modelo de classificação, eu posso dizer que é a probabilidade de falha nos próximos minutos ou dias. Ou, por exemplo, a probabilidade de eu estar classificando a probabilidade de eu estar classificando com uma classe correta. Né? O que é muito interessante desse algoritmo, né, os PROs? Eu posso treinar um modelo por modo de falha específico, né? Então, o meu equipamento é grande, ele tem diversos jeitos de quebrar, né, que se chama modo de falha, e eu tenho um modelo por cada um desses jeitos especificamente. E o output dele ele pode ser altamente informativo. Né? O que eu pago com isso? Né? O que eu preciso? O que é difícil? Eu preciso de uma alta repetibilidade de eventos de falha. E geralmente isso é difícil de se replicar. Se eu faço um modelo para um equipamento A, se o equipamento B não é exatamente igual, né, pode ser da mesma fabricante, o mesmo estilo, não vai funcionar. Né? Então eu estou pagando aqui, eu estou ganhando um output absurdo, mas eu pago um preço caro. Eu preciso de muitos dados e eu não consigo replicar esse modelo de uma maneira fácil. Né?
Um exemplo, né, em relação a isso, essa aplicação, é o seguinte: imagina que eu tenho, aqui tem 3 variáveis, x1, x2, x3, do meu equipamento. Eu posso ter xn, x100, 200, enfim. Mas quantos menos variáveis, melhor. Isso gera outros problemas para treinamento de modelo, muito parecidos com a parte de overfit, mas um pouquinho mais embaixo. Então, quantos menos variáveis eu conseguir analisar, melhor. E o que eu estou buscando aqui imagina que aqui esse vermelhinho é o registro de falha, né, o momento que aconteceu. Então, uma abordagem que eu posso ter, eu vou separar espacialmente, aqui, temporalmente, esse cara numa classe como 5 minutos antes da falha, 10 minutos antes de uma falha, 15 minutos antes de uma falha, e daqui em diante, né, que eu passo um espaço enorme de tempo, com uma classe normal. Se eu tenho diversos registros de falha, eu consigo treinar um modelo desse tipo aqui, e eu vou perguntar no modelo onde eu estou. Né? Se eu estou numa classe normal, se eu estou numa classe 15 minutos anterior, 10 minutos anterior, 5 minutos anterior. E o modelo vai tentar fazer essa distinção, né? E vai me dar isso com uma certa probabilidade. Então, um exemplo de um resultado, né, que a gente teve aqui na Radix, no equipamento real que a gente estava acontecendo, isso aqui é 2017, isso aqui é um dado de validação, então ele vem classificando como azul, né, que é uma classe normalzinha aqui, com a probabilidade, eu acho que de 0,6 ou 0,7 aqui, que era a classe vencedora. E quando chega aqui, mais ou menos antes de 20 minutos antes de uma falha, né, que é esse registro vermelho aqui, ele começa a classificar como 20 minutos antes, que é essa classe verdinha, e logo em seguida ele vem para a classe 10 minutos antes. Né? Então, isso aqui é um modelo de classificador de detecção daquela falha específica que funcionou muito bem. Né? De novo, o que eu preciso para esse modelo funcionar bem? Um bom número de registros de uma falha para que ele consiga aprender o padrão, né, do que está mudando aqui. E depois eu posso, inclusive, tentar usar ele mesmo para tentar dizer, para eu tentar extrair a informação de qual é a variável que mais me entrega, né? Que me diz o que está desviando desse modelo, né? Então, por exemplo, o Randall Forest da vida te diz lá as features importantes, eu posso tentar, depois que eu ver que esse modelo está funcionando, tentar entender quais as variáveis que ele está usando para tomar essa decisão. Né? Um outro ponto, né, detecção por diferença, né, dessa degradação, pode dar um zoomzinho de novo aí, eu estou, de novo, aqui buscando absorver o padrão do equipamento, mas nesse caso aqui, em condição normal. Geralmente, aqui é um modelo de regressão. E o que a gente faz, né? Qual é o output desse modelo? Né? Ele seria, se eu estou tentando buscar aprender o comportamento padrão, né, ele me dá a diferença entre o que é o comportamento padrão e o que é o comportamento normal do modelo que está acontecendo naquele momento. Né? Isso que eu já chamo de resíduo. E a partir desse resíduo eu posso fazer outras análises, né? Então, por exemplo, eu posso ter thresholds em cima desse resíduo, eu posso ver derivado desse resíduo, né? Ou seja, quanto meu modelo está se afastando, meu equipamento está se afastando do que o modelo aprendeu, e posso gerar um alarme a partir disso, né? Pontos positivos dessa abordagem: eu demando uma baixa repetibilidade em eventos de falha, e também é simples de se replicar, né? O que é contra dessa abordagem, né? Eu demando dados representativos, né, da condição normal. Ou seja, eu preciso saber os pontos de operação que o meu equipamento funciona, e eu preciso ter dados desses pontos de operação para que o meu modelo aprenda o comportamento normal em todos os pontos de operação que ele costuma operar, né, fazer. Desce um pouquinho só, Fabrício, ou dá zoom out, que tem mais um ponto. Legal. Eu também preciso definir, né, no caso de usar limiares, é uma definição empírica, né, não tem uma regra clara. E eu não preciso determinar a priori qual é o modo de falha, né? Eu consigo dizer que o meu equipamento está se comportando de uma maneira diferente, né? Que parece ser uma falha, mas eu consigo dizer qual é essa falha, né? Então, um exemplo desse resultado... peraí. Como seria essa arquitetura, né? Então, aqui, por exemplo, usando redes neurais, eu posso ter um equipamento aqui que a física dele, dadas as variáveis de entrada X, ele me responde de uma forma Y, né? Então, por exemplo, no caso de um compressor, a temperatura, a pressão, densidade que entra, ele me gera uma pressão, a densidade que sai, a pressão, a temperatura que sai, uma válvula de controle, quanto ela está abrindo, né, a dinâmica de entrada e saída. Então, assim, eu simulo um sistema dinâmico aqui e eu crio uma rede neural para prender esse sistema dinâmico, né? O que é o padrão, o que é o predito, e por diferença, né, nesse resíduo, eu posso ter uma lógica de decisão aqui e gerar uma lá. Então, um exemplo desse resultado, né, isso aqui no caso de um cilindro, de um compressor, isso aqui é o gráfico do resíduo ao longo do tempo, e essas manchas escuras são duas falhas que aconteceram naquela região. Né? Você vê que imediatamente antes da falha eu tenho um pico, né, eu tenho uma subida rápida, forte daquele resíduo. E se eu seto esses thresholds aqui de segurança, né,
esse amarelo e o vermelho, né, tem 2 níveis de alarme, eu consigo alarmar o operador quando essa diferença passa por esse quesito. Pontos que é interessante também nessa abordagem é que eu posso controlar a minha taxa de falso positivo ou negativo por onde eu coloco esses thresholds. Né? Se eu deixo esses caras, eu tenho muito falso positivo, mas eu tenho uma predição muito anterior à falha. Né? Se eu subo muito esses caras, eu tenho poucos falsos positivos, mas a minha predição fica muito próxima, né, do evento. Né? Tipo, descobrir uma falha, sei lá, 2 minutos antes. Né? Será que ele vai conseguir ter uma ação específica? É difícil. Né? E o terceiro caso, né, terceira família, terceiro caminho ali, seria Remain User for Life. Né? Pode dar um zoomzinho de novo. A Bliss tem que ganhar um chocolate depois. Nesse caso aqui, eu estou tentando predizer o tempo de vida útil restante do equipamento. Né? Isso aqui é o que todo mundo quer saber. Né? É maravilhoso. Assim, o modelo de regressão, geralmente, o output dele é o tempo de vida útil restante. O que é o ponto positivo disso aqui? O output é uma resposta altamente informativa. Né? Isso aqui é todo CEO, o gerente de conta quer saber. E o que é contra? Né? O que é difícil nessa abordagem? É que eu demando uma alta quantidade de dados de diversos ciclos de vida do equipamento ou de diversos equipamentos similares. Né? Eu preciso de muito dado aqui, ou seja, muito poderoso, mas eu estou pagando caro para isso. E eu também tenho uma baixa replicabilidade. Né? Se o meu equipamento não é exatamente idêntico, não funciona. Pode dar um zoom aqui de novo. Não sei se tem mais um ponto. Tem não, pode. Eu passo agora. Então, assim, imagina que esses caras aqui vermelhinhos, isso aqui de 2001 até 2019, esses vermelhos são dias que eles pararam para fazer uma limpeza no equipamento. Isso aqui é como eu treinei o modelo, né? Então, eu treinei com, por exemplo, uma reta decrescente entre o número de dias desde o início ao fim, né? E eu vou tentar predizer isso ao longo do tempo. Né? Então, isso aqui é um resultado de uma predição. Então, imagina, por exemplo, que eu treinei esse verde aqui foi o que eu usei para treinar, isso aqui com 2 ciclos só, e esse aqui é o resultado do meu modelo. Então, quanto ele está predizendo que eu vou melhorar ao longo do tempo. Então, você vê que tem spikes, eles têm momentos aqui que ele dá uma subida forte. Isso, inclusive, a gente descobriu que foi um conjunto de coisas que eles fizeram na operação para realmente dar uma sobrevida. Né? E aqui é o ponto atual, né, 2019. Né? A gente não consegue dizer se esse modelo está certo ou errado ou não, né? Só com o tempo. O outro ponto que eu posso fazer também disso, né, é prever essa variável, né, ou uma variável que me diz sobre a vida útil do equipamento, né, um forecast dela, né, predizer ela ao longo do tempo. Pode botar o GIF aí, Fabrício? Eu não sei se vai ter impacto aí na questão da transmissão, mas só para mostrar um exemplo de... Legal. Essa variável aqui, azul, ela é minha variável real, a variável calculada de engenharia, e esse cara é minha predição 30 dias, 60 dias, 45, 60 e 90 dias à frente. Né? E essa curva azul clara é uma curva de referência histórica. Né? Então, você vê que o meu azulzinho, ele tenta correr atrás dos meus 4 pontinhos. Né? Isso é uma predição muito boa, né? Quer dizer que esses caras aqui que eu estou prevendo a 180 dias à frente, a 90 dias à frente, a 45 dias à frente, eles estão se concretizando. E essa variável minha azul, ela está seguindo esses caras. Isso, às vezes, é uma informação muito importante para eles, né? Que eu consigo dizer quanto vai estar a tendência, né? Enquanto em tendência, eu posso apresentar essa linha amarela aqui, que é a tendência, um fit linear de todo o histórico, para dizer para onde eu vou ao longo do tempo. Né? Então, eu vou dizer para ele, daqui a 30, 90 dias, como é que eu estou a saúde do meu equipamento. Né? Nesse caso aqui, ele vai até o final, porque o ciclo de vida desse equipamento é geralmente 6 anos, se eu não me engano. E você vê que eu estou com uma predição bem boa e, ao mesmo tempo, a minha curva teórica, que é essa azulzinha, ela, de certa forma, se concretiza a maior parte do tempo. Né? Isso aí. Isso aí. Pode voltar. Legal. E, beleza, Jean, você treinou seu modelo, você mostrou como seriam essas abordagens, você foi lá, treinou, validou, chorou no banheiro, tentou de novo, deu certo. Chegou no modelo que funcionou, finalmente, graças a Deus. Como é que eu faço o deploy? Né? Existem muitas maneiras de fazer um deploy de modelos. Né? O Rafael estava falando sobre o ML.NET, que eu posso incluir um modelo de TensorFlow dentro da minha aplicação C#, que é muito interessante. A Microsoft mesmo vai te dá também outras possibilidades, né? Uma delas é com o Azure Machine Learning Service, que ele te dá uma estrutura, né? Um trabalho esquematizado do que fazer. Então, você vai estar aqui trabalhando com seus dados, você está construindo
seu modelo na sua IDE favorita. Eu gosto muito do Jupyter, né? É open source, é muito utilizado na área de dados, é o principal hoje, né? Você vai treinar, testar seu modelo, brincar com ele, o que for, e beleza, já meu modelo está pronto para produção, vamos hora do rush, né? E agora? Hora de deixar o usuário quebrar. O que a Microsoft sugere, né, daqui para cá? Né? Um procedimento de deploy que é registrar seu modelo, construir a imagem do seu modelo, né, uma imagem Docker, por exemplo, e deployar seu modelo as a service. Isso é uma alternativa, né? Você pode construir seu modelo e usar o ML.NET. Mas o que é construir seu modelo as a service, né? Fazer ele um web service para ser consumido. É você ter uma API, né, que vai responder, que vai receber os dados como entrada, você vai executar o seu modelo lá dentro e vai dar o output como sendo a resposta desse cara, né? Eu vou mostrar mais ou menos como é que é feito isso com Azure Machine Learning Service usando o Jupyter aqui nos próximos slides. Eu vou precisar do mestre aqui para dar aquele help. Primeiro aspecto, né, a Microsoft ela te dá uma série de SDK, de módulos do PIP, que é o Azure ML, ml.core. Eu tenho aqui meu Panda, NumPy, Scikit-learn, eu importo esses caras, eu importo essas dependências da Microsoft, né, e aí começa. Vai descendo aí um pouquinho, por favor. Então, o primeiro aspecto, né, eu tenho que dizer qual é a minha Azure Subscription, né. Eu tenho que botar aqui meu Subscription ID, o nome do meu resource group, por exemplo, o nome da minha SDK, isso aqui tudo estava com o da Radix, tá, gente? Porque por isso que está aqui, né? Não vou revelar a subscription aqui perto do arquiteto, né? Tem amor ao meu trabalho. Então, assim, você precisa dizer para ele qual é a sua subscription, né? Até porque você vai fazer um upload de uma imagem, vai criar um web service usando direto do seu notebook. Então, ele vai fazer isso dentro da sua subscription. Então, uma vez que eu fiz isso, né? Eu pedi o Fabrício no canto esquerdo, Fabrício no superior. Beleza. E aí eu posso criar, por exemplo, um experimento. Esse experimento, né, eu vou dizer qual é o meu workspace, vou dar um nome para ele. Ele é uma aba dedicada a logar todos os experimentos dentro do Azure. Eu vou mostrar uma foto depois de como é que ele loga isso, né? E eu posso, por exemplo, começar a logar métricas, né? Imagina que eu estou conseguindo 10 modelos, eu quero ter um histórico da evolução desse modelo ao longo do tempo. Eu vou logando a métrica de cada um desses modelos, de como ele está crescendo, né? E aqui começa a brincadeira do cientista de dados, né? Eu vou ler uma dataset, aqui estou lendo o CSV, vou fazer divisão de train test, né? Train test split, vou usar meus dados de teste, meu dado de treino. Aqui eu estou fitando uma regressão linear, que é um modelinho em si. Desce um pouquinho por isso, por favor. E aqui embaixo, né, o que eu faço? Né? Entre esse loop aqui, né, não está aqui, mas o que acontece entre eu pegar o dado e treinar meu modelo? Né? Muitas interações aqui até o meu modelo ficar bom. Quando o meu modelo fica bom, o que eu faço? Né? Eu salvo esse modelo, aqui um arquivo .pico. Né? Esse arquivo .pico é um formato de save de modelos, né? Ele vai salvar, por exemplo, os pesos desse modelo, todas as características que você usou para treinar aqui dentro. Ele não salva os dados, tá, gente? Ele salva a característica do modelo em si. Né? E aqui, por exemplo, eu vou treinar. Beleza, eu salvei esse cara no disco, ele vai gerar meu modelo, vai virar um arquivo .pico, salvei esse cara no disco, eu posso fazer um teste aqui, fazer uma predição com ele. Mas beleza, meu modelo tá show, tá dando o que eu quero. Sobe lá para a parte superior direita, Fabrício, por favor. Treinei meu modelo, testei meu modelo, eu posso logar as métricas, né, desse experimento, então eu posso logar, por exemplo, o R2, eu posso logar os coeficientes desse modelo, né, quanto estavam os coeficientes desse modelo. E aqui, por exemplo, eu fechei minha run no ML Experience, fechei meu experimento. Beleza, já e agora, né? Pode dar mais um zoom aí. No canto superior esquerdo. Isso. Obrigado. Aqui que entra um ponto interessante, né? Aqui eu faço o registro desse modelo. Então eu digo .pico, eu digo o nome dele, eu posso dizer uma tag aqui, só tipo uma hashtag para você achar ali depois fácil. Eu posso dizer um description. O Machine Learning Workspace do Azure Machine Learning Service, ele te permite salvar esse modelo lá dentro. Eu não faço nada com ele, mas eu quero salvar ele, eu quero deixar ele registrado para o momento futuro. Esse cara aqui. Registrei ele e beleza. E o ponto importante é, quando você vai servir esse modelo, né, criar uma API com ele, você só consegue acessar os modelos que estão salvos lá dentro, né, que é natural também. Mas beleza, fui lá, salvei meu modelo, e eu posso usar esse modelo para 10 APIs diferentes, que é muito interessante também. Fui lá e vou definir agora a minha configuração do deploy. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número de CPUs, a memória que vai rodar isso aqui, da minha imagem, as tags, que se eu quiser achar esse cara depois, e minha descrição, né? De canto direito. Né? E aqui entra
né, uma coisa maravilhosa que a Azure te permite e que é completamente importante. Quando você treina esse modelo, sei lá, já treinei em Python, né, peguei um monte de biblioteca duvidosa lá, treinei meu modelo, saiu, ficou show. Né? Quando você vai executar esse modelo, às vezes você precisa das dependências deles, né? É natural. Então, se você precisa treinar um modelo com scikit-learn, você precisa pelo menos scikit-learn. Se você treinar um modelo com TensorFlow, as dependências de TensorFlow. E para executar ele, o pipeline de execução, né, que não é às vezes só um modelo, acho que eu acabei de falar disso, o que é um modelo? Né? Às vezes a gente pensa como uma rede, mas quando você vai botar esse cara em produção, não é um modelo, é o pipeline inteiro, né? É pegar os dados, transformar esses dados usando o scale, por exemplo, passar o PCA nesses dados, fazer, sei lá, coisa mais maluca do mundo para passar o final nesse modelo, e ainda assim, às vezes a resposta que eu dou no final não é a resposta crua do modelo. Eu posso, por exemplo, fazer uma média móvel da resposta, da probabilidade, eu posso passar um segundo modelo, dependendo do que sair do meu primeiro modelo, eu posso ter uma arquitetura complexa. E quando a gente sobe, eu vou falar isso depois, a gente sobe esse pipeline inteiro, não só esse modelo. Então você registra o modelo, registra o ponto .n e tem um pipeline. E aqui você está dizendo o quê? As dependências que ele precisa para executar. Então eu preciso do scikit-learn, eu preciso do Pandas. Vou dar um zoom aqui. E aqui que é o cara principal, né? Você tem aqui que é a função maravilhosa que eu falei, né, que permite tudo isso. Você tem um init dela, você diz o path do seu modelo que você registrou, ele vai carregar esse cara e ele vai chamar esse run. Dentro desse run, você pode ter toda a sua maluquice aqui dentro, carregar seu modelo, fazer sua predição, multiplicar por 10, sei lá, PCA, qualquer coisa, e retornar sua resposta. Essa função, você deploya ela inteira para dentro. Pode descer um pouquinho, que a gente chama de score. Então, quando a gente cria a imagem, a gente levanta esse score.py, que é esse arquivo grande, né, runtime Python, e eu boto o YAML que me diz a configuração daquele environment. E aí, para o lado direito agora, para ver se sabe mais, beleza. E aqui eu efetivamente crio o meu deploy, né? Isso aqui demora um pouco, porque ele está efetivamente criando o web service. O mais legal disso é, quando eu termino, ele me gera uma URL para eu fazer as aquisições, né? Aqui eu posso fazer diretamente as minhas requisições para esse modelo, direto com essa URL. Então eu pego ela, por exemplo, para fazer um post, que é esse GIF aqui. Eu trabalho com o meu dado aqui, eu altero ele no meu JSON, né, que isso aqui é como se fosse um post, eu posso dar um postman, por exemplo, eu miro nessa URL e vou jogando o dado para ele e ela me responde. E meu modelo está online. Posso usar na minha aplicação, posso passar para o cliente, posso fazer o que for. Tudo dentro do Jupyter Notebook, o que é muito legal. E lá dentro, né, o que acontece? Né, o que é o Azure Machine Learning Service? Ele é um workspace, né, que aqui dentro tem experimento, tem pipeline, tem modelo, né, vou passar rapidamente aqui. Então aqui dentro, por exemplo, tem as métricas que eu loguei, né, o meu RMSE, o peso dos meus modelos, são tudo salvo aqui dentro, eu posso ver isso ao longo do tempo. Aqui tem os meus modelos que estão salvos, tá vendo? Tem a versão desse modelo, eu consigo voltar para a versão específica. Eu tenho a imagem que eu criei dentro desse modelo, uma Docker Image, e eu posso ver as implementações, as APIs que estão rodando cada uma dessa imagem. Eu posso criar uma nova API, posso deletar, eu posso, sei lá, fazer o que eu quiser a partir disso, pegar essa imagem, exportar, jogar subir um servidor com ela, enfim, eu posso fazer tudo, mas eu tenho um cara em produção aqui no web service rodando tranquilamente na Microsoft. Ou seja, tudo isso de uma forma integrada, direto para o Jupyter Notebook, né, e algo simplificado para os cientistas de dados, né, o que é algo muito bacana. E é isso, pessoal. Saber se vocês têm alguma dúvida agora dos procedimentos todos, daí você já está no meu pé aqui. Faz da hora. Alguma dúvida, pessoal? Obrigado aí, cara, pela apresentação. O Machine Learning ele traz muitos benefícios, mas tudo tem um preço, né? E aí o Azure Machine Learning provavelmente ele tem o preço dele. Você saberia dizer para a gente assim? Olha, não nesse momento. Tá? Isso eu realmente não sei. Não sei quanto é o preço dessa subscription, mas posso te adiantar que é diretamente proporcional à configuração que você seta nesse web service. Né? Se você quer uma máquina parruda para responder 1 milhão de requisições, você vai pagar caro. Mas se é uma coisa mais simples, né, provavelmente vai ser mais barato. E eu acho até que o Rafael pode falar melhor que eu, mas a Azure tem algumas coisas com estudantes também, que você pode, né, explorar aquilo ali sem efetivamente comprar, ver como funciona, fazer uns testes. Tem algumas coisas legais sobre isso. Entendi, obrigado.
Tem duas perguntas. Uma é mais opinião sua. Quando a gente analisa, faz machine learning, análise preditiva de um equipamento, numa planta química, os equipamentos estão interligados com outros equipamentos através de tubulações, etc. Existe alguma linha de pesquisa que faça essa inteligência artificial, machine learning, entre a rede de todos os equipamentos das plantas? Segunda, tem soluções de mercado que, por exemplo, software de manutenção de equipamento, que estão investindo em machine learning e te vende um modelo, análise preditiva. Você compra de fábrica um software e aí aplica-se para compressores, para trocadores, etc. E às vezes até o fabricante, uma GE, pode ser que lá venda o modelo da turbina dela. Como é que você vê esses dois approaches, tipo da inter-relação entre equipamentos numa planta e equipamento que pode já vir com modelos preditivos junto com eles, assim, de fábrica? A primeira pergunta, né, é uma área que estuda esse conjunto de interligação, eu não sei de cabeça, mas ao mesmo tempo é um problema que a gente lida aqui na Radix também, né? Alguns dos nossos projetos consideram uma rede de equipamentos, né? Por exemplo, um sistema de reação que envolve um trocador, um compressor e o reator em si, né? Eu diria até que, assim, você tem que olhar para tudo quando a falha está relacionada a tudo, né? Você olha para o equipamento em si quando você tem sensores suficientes para eles e ele é complexo o suficiente, né? Então, assim, a premissa, a princípio, não tem muito problema de você olhar para tudo, mas se, né, o tudo é muito complexo, né, por si só, é melhor você olhar individualmente, né, um modelo individual para cada um desses caras, ou não. Se o tudo é mais simples, você coloca tudo num cara só e considera como um sistema inteiro junto, né? Dá para ter as duas abordagens, não tem uma resposta direta, né, para isso, né? Cada caso é um caso. Sobre a questão dos softwares, né, de equipamentos, hoje o que a gente tem muito no mercado são softwares que realmente fazem manutenção preditiva de uma forma simplificada e para equipamentos mais simples, né? O ponto é que, assim, equipamentos pequenos, né, por exemplo, válvulas de controle ou, por exemplo, alguns compressores, por ter uma dinâmica mais simplificada, você consegue ter algumas correlações simples, né? Eles fazem algumas clusterizações e quando se desvia da clusterização gera um alarme, mas, assim, como eu falei um pouco, é o preço de ter um modelo muito poderoso e o preço de uma alta replicabilidade. Se eu tenho uma alta replicabilidade, é um modelo simples e vai te dar uma resposta simples. Se você quer uma resposta muito poderosa, você vai ter que ter um trabalho mais afundado. Então, assim, a resposta simples é suficiente? Sim ou não? Então é. Outro ponto, né, que você falou, a questão das fabricantes de gerarem modelos, eu acho isso muito legal, né? A Plug, eu acho uma empresa sensacional que faz isso. E a última vez a gente estava tendo uma conversa, né, a gente estava fazendo uma manutenção preditiva de uma extrusora que ela tem Providence no topo do mundo deles, mas eles não olham todos os modos de falha, né? Eles olham os específicos, principalmente relacionados à vibração. E eles têm um modelo de 40 anos de desenvolvimento de como a vibração padrão muda, né, dependendo do que está acontecendo. Então, eles têm um conjunto espectral, e quando aquilo está fora daquele espectro, eles geram um alarme. Problemas com isso, né? Por que eles miram a vibração? Porque a vibração é um negócio universal. Eles não podem mirar nem temperatura nem pressão, porque vai variar de um país para o outro, né? E uma operação para o outro. Então, assim, eles olham o que eles conseguem universalizar, mas o que eles não conseguem universalizar, eles não constroem modelos para isso. Então, assim, de novo, é o preço. Muito poderosa, a baixa replicabilidade, e o meio termo ali é o que mais ou menos eles tentam vender. Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos aqui. Só complementando um pouco